Poucos casos criminais na história do Brasil causaram tanto espanto quanto o que ocorreu na noite de 31 de outubro de 2002, na zona sul de São Paulo. Naquele dia, um casal de classe média alta foi brutalmente assassinado em sua própria casa. A princípio, tudo indicava um crime de latrocínio, que seria um crime de roubo seguido por morte, mas as investigações revelariam uma realidade muito mais sombria. A filha do casal, Suzanne von Richthofen, tinha ligação direta com o homicídio dos pais. O caso se tornaria um dos episódios criminais mais comentados do país, tanto pela frieza do planejamento quanto pelas motivações que vieram à tona. Como uma moça de apenas 19 anos, que levava uma vida bastante privilegiada, pode ter orquestrado a morte de seus próprios pais? Que fatores psicológicos, familiares ou financeiros poderiam explicar tamanha maldade? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nesse episódio para entender cada detalhe. Abordaremos o contexto familiar em que Suzanne vivia, apresentando seus pais, Manfred e Marisia, profissionais de sucesso que proporcionaram à filha uma educação de qualidade, viagens e oportunidades. Falaremos também de seu irmão mais novo, Andreas, que se viu envolto em uma tragédia difícil de superar. Veremos como a chegada dos irmãos Cravinhos, Daniel, então namorado de Suzanne, e Christian, seu irmão, mudou definitivamente o rumo da família von Richthofen. Por fim, discutiremos a vida dela em liberdade, já que atualmente ela não cumpre mais pena em regime fechado, e como a sociedade reage à presença de alguém que foi condenada por um dos maiores crimes que o nosso país presenciou. Filha de Manfred e Marisia von Richthofen, Suzanne pertencia a uma família de classe média alta, com acesso a bens materiais, viagens ao exterior e tudo o que se consideraria necessário para uma vida confortável. Manfred, que era engenheiro, era descrito por conhecidos como um homem disciplinado, que se dedicava ao trabalho e zelava pela formação dos filhos. Marisia, por sua vez, era psiquiatra, apontada como uma mulher dedicada e protetora, sempre atenta ao bem-estar familiar. O ambiente em casa, ao menos para quem via do lado de fora, parecia estável. A família morava em um bairro nobre, na zona sul de São Paulo, conhecido por suas belas residências, ruas arborizadas e segurança privada. Suzanne tinha cerca de 19 anos em 2002, estudava e possuía bons amigos em colégios particulares. Já Andreas, seu irmão mais novo, estava em pleno desenvolvimento acadêmico, buscando os próprios interesses, mas ainda vivendo sob a orientação e proteção dos pais. Sob essa fachada de tranquilidade, alguns conflitos, principalmente relacionados às companhias de Suzanne, começavam a surgir. Manfred e Marisia não aprovavam completamente o relacionamento da filha com Daniel Cravinhos, pois acreditavam que ele não podia oferecer a estabilidade e o futuro que desejavam para ela. Ainda assim, não se podia imaginar que essas divergências culminariam em uma tragédia tão grande. Ao longo do processo judicial, surgiram relatos de que Suzanne sentia que os pais eram extremamente controladores, impondo regras rígidas sobre seus horários, estudos e até mesmo relacionamentos. Essas tensões, associadas a outros fatores que investigaremos a seguir, podem ter contribuído para que Suzanne recorresse a uma solução inimaginável: planejar a morte daqueles que lhe deram a vida. Esse pano de fundo familiar é essencial para que se entenda o impacto e a frieza do ato que viria em seguida. Na noite de 31 de outubro de 2002, tudo parecia transcorrer normalmente na casa da família von Richthofen, mas o que viria a acontecer mudaria radicalmente o destino de todos os envolvidos. De acordo com as investigações, Suzanne teria se reunido com o namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian, para acertar os últimos detalhes de um plano macabro: assassinar Manfred e Marisia von Richthofen enquanto dormiam. Acredita-se que, naquele dia, Suzanne propositalmente desligou o sistema de segurança da casa, permitindo que Daniel e Christian entrassem sem serem notados. Dessa forma, os irmãos Cravinhos teriam se aproximado do quarto do casal.
armados com barras de ferro ou tacos de beisebol, dependendo da versão apresentada pelos envolvidos. Eles executaram o assassinato de maneira brutal, atingindo o casal repetidas vezes. A frieza com que o crime foi planejado e executado chocou a opinião pública. Após matar os pais, os três tentaram encenar um latrocínio, espalhando documentos, objetos pessoais e algum dinheiro pela casa, a fim de simular que tudo não passara de um roubo desastrado. Contudo, a perícia verificou que diversos itens de valor continuavam na casa, e vários indícios apontavam para uma cena cuidadosamente montada. Os corpos de Manfred e Marisia foram encontrados no quarto do casal, e embora a cena fosse perturbadora, a polícia percebeu rapidamente que havia algo fora do lugar. Ao vasculhar a residência e conversar com Suzane e Daniel, as autoridades policiais foram reunindo detalhes que não se encaixavam na narrativa de um simples assalto. Essa suspeita daria início a uma investigação que, em poucos dias, exporia um esquema muito maior, revelando o envolvimento direto da filha do casal e dos irmãos Cravinhos. Para entender como o crime ganhou forma, precisamos conhecer Daniel e Christian Cravinhos, irmãos que se tornaram cúmplices no assassinato dos pais de Suzane. Daniel, então namorado de Suzane, era visto como um jovem que não possuía a mesma condição socioeconômica da família von Richthofen. Descrito por alguns como carinhoso e dedicado, ele despertava dúvidas em Manfred e Marisia, que não aprovavam o relacionamento, temendo uma possível influência negativa sobre a filha. Christian, irmão mais velho de Daniel, entrou na história como um participante essencial na execução do plano. Segundo as investigações, ele se motivou principalmente pela possibilidade de ganho financeiro, já que havia a perspectiva de uma vultosa herança que Suzane acreditava herdar após a morte dos pais. Assim, em tese, parte desse valor poderia ser dividida entre eles. Depoimentos posteriores indicam que cada um dos três envolvidos atribuía responsabilidades diferentes aos demais, tentando minimizar sua própria culpa. Enquanto Daniel alegava ter sido seduzido por Suzane e atraído pela ideia de uma vida mais confortável, Christian afirmava ter sido convidado a participar quase na última hora, enfatizando que quem idealizou tudo foi o casal de namorados. Já Suzane, por sua vez, apontava para a influência de Daniel, que a teria convencido de que aquela seria a única forma de se livrar da suposta opressão familiar. A verdade é que as investigações mostraram evidências de um planejamento cuidadoso. Eles teriam discutido datas, horários e métodos, terminando na decisão de atacar os pais de Suzane enquanto dormiam. O caso se tornou emblemático pela frieza e, sobretudo, pela quebra do laço familiar, um fator que amplificou o interesse midiático e gerou enorme comoção pública. Na sequência, a polícia reuniria provas suficientes para levar todos a julgamento. Apesar de todas as evidências materiais, uma questão permanecia intrigando a opinião pública e os especialistas. Por que Suzane von Richthofen, herdeira de uma família de boas condições financeiras e aparentemente sem grandes problemas, teria decidido tirar a vida dos próprios pais? As respostas mais recorrentes apontaram para dois pilares principais: questões financeiras e um suposto ambiente de conflitos familiares que envolviam controle e reprovação do relacionamento com Daniel Cravinhos. Segundo as investigações, a família von Richthofen possuía um patrimônio significativo. A perspectiva de receber uma herança milionária teria sido um fator de peso na decisão de Suzane, já que, com os pais fora do caminho, ela poderia ter acesso livre a esse dinheiro. Além disso, relatos de pessoas próximas indicavam que Manfred e Marisia eram bastante rigorosos com os filhos, exigindo bom desempenho nos estudos e reprovando determinadas escolhas de Suzane, incluindo seu namoro. Do ponto de vista psicológico, alguns especialistas destacaram a possibilidade de traços de personalidade antissocial ou a presença de uma imaturidade emocional que levou a jovem a achar viável um plano tão extremo para lidar com os problemas dentro de casa. As atitudes de Suzane após o crime, como a tentativa de forjar um latrocínio
e o aparente desapego diante da morte dos pais reforçaram tais suspeitas. Vários profissionais, incluindo psiquiatras e psicólogos criminais, acompanharam o caso e tentaram analisar toda a família, as motivações secretas de Suzane e a influência de seu namorado, Daniel. O resultado desses estudos, no entanto, não foi unânime. Enquanto alguns defendiam que Suzane sofria forte pressão dos pais, outros enxergavam nela uma frieza incomum e capacidade de manipulação. Assim que a polícia chegou à casa dos von Richthofen, na manhã seguinte ao crime, encontrou uma cena estranhamente organizada para um suposto roubo violento. Objetos de valor continuavam no local, enquanto alguns itens menos relevantes estavam espalhados de forma suspeita. Além disso, o comportamento de Suzane e Daniel chamou a atenção. Eles pareciam ansiosos, mas suas narrativas apresentavam inconsistências. A maneira como descreviam o assalto não correspondia aos vestígios deixados no ambiente. Nas horas seguintes, a polícia intensificou as investigações e a coleta de provas. Exames periciais revelaram que o sistema de segurança da casa tinha sido desativado de dentro, o que dificilmente ocorreria em um roubo comum. Testemunhas também disseram ter visto o carro de Daniel rondando a vizinhança antes do horário estimado do crime. Aos poucos, as contradições foram se acumulando e as evidências apontaram diretamente para a participação de Suzane, Daniel e Christian. Em poucos dias, o inquérito ganhou forma e os três foram formalmente acusados pelo duplo homicídio de Manfred e Marisia. Suzane foi presa preventivamente e, mesmo ainda jovem, enfrentou interrogatórios que buscavam esclarecer suas motivações e seu grau de envolvimento. Ela chegou a demonstrar certa fragilidade diante dos investigadores, mas os indícios materiais e os depoimentos cruzados eram fortes demais para serem ignorados. A notícia de que a filha teria organizado a morte dos próprios pais, com a ajuda do namorado e do cunhado, causou choque nacional. A imprensa passou a acompanhar cada passo das investigações, transmitindo ao vivo as chegadas e saídas dos acusados na delegacia, bem como as entrevistas com delegados, advogados e promotores. Essa cobertura massiva reforçou a fama de frieza de Suzane, que sempre aparecia nas câmeras aparentando tranquilidade. A etapa seguinte seria o julgamento, que também não passou despercebido pelos holofotes da mídia. Em 2006, 4 anos após o crime, chegou o momento do julgamento em júri popular, que atraiu imensa atenção midiática. A sociedade aguardava ansiosa por respostas e, principalmente, por uma sentença exemplar que pudesse fazer justiça às vítimas. Na época, cada detalhe do tribunal era noticiado, desde a escolha dos jurados até as expressões faciais de Suzane no banco dos réus. A acusação sustentou que o crime foi meticulosamente planejado, citando a desativação do sistema de segurança como prova de que não houve qualquer improviso. Também enfatizou o interesse de Suzane na herança dos pais, indicando que ela via na morte deles um caminho para sua liberdade financeira e para o relacionamento com Daniel. Por outro lado, a defesa tentou argumentar que Suzane teria sido influenciada pelo namorado e pelo cunhado, sofrendo grande pressão emocional e psicológica que a teriam levado a participar do plano. Ao final, o júri considerou Suzane von Richthofen culpada pelo homicídio duplamente qualificado. Posteriormente, alguns veículos reportam como triplamente qualificado, mas o entendimento geral foi homicídio qualificado, sentenciando ela a 39 anos e 6 meses de prisão. Daniel Cravinhos foi condenado a 38 anos e Christian Cravinhos a 38 anos e 6 meses. As penas, embora severas, foram consideradas justas por grande parte da população, que via no caso um exemplo de crime hediondo. Durante o julgamento, Suzane chorou em diversos momentos, mas muitos se perguntavam sobre a sinceridade de suas lágrimas, já que a execução do crime parecia ter sido tão bem elaborada. A cobertura ao vivo das emissoras de televisão evidenciou um contraste entre a imagem de menina frágil, que alguns diziam ver, e a arquiteta de uma tragédia familiar que, para a maior parte dos presentes,
não encontrava qualquer justificativa moral ou racional. Uma vez condenada, Susanne von Richthofen foi encaminhada ao sistema penitenciário feminino, onde passaria boa parte de sua pena. De início, havia grande curiosidade sobre como ela se comportaria atrás das grades, considerando o perfil de vida que tinha antes do crime. Afinal, Susanne foi criada em um local cheio de privilégios materiais e não estava habituada às adversidades típicas de uma prisão. No entanto, relatos de agentes penitenciários e colegas de cela indicaram que Susanne se adaptou rapidamente. Ela teria se mostrado uma detenta ordeira, que cumpria as regras internas e procurava ocupar o tempo de forma produtiva. De acordo com notícias que circulavam na mídia, Susanne se aproximou de grupos religiosos evangélicos dentro do presídio, passou a estudar e a trabalhar, o que contribuiu para a concessão de benefícios previstos em lei. A legislação brasileira premia o bom comportamento carcerário e a dedicação aos estudos com reduções de pena, além de possibilitar a progressão de regime conforme o tempo cumprido e o histórico disciplinar. Assim, Susanne foi gradualmente avançando do regime fechado para o semiaberto e depois para regimes mais brandos, conforme cumpria os requisitos legais. Contudo, muitos se perguntam se essas atitudes refletiam uma genuína mudança pessoal ou se eram apenas estratégias para ganhar a simpatia dos agentes e reduzir o tempo de reclusão. É comum, em casos de alta repercussão, que a sociedade questione a sinceridade das transformações do condenado, ainda mais quando se trata de um crime deste tipo. Mesmo dentro da prisão, Susanne von Richthofen permaneceu sob constante observação da mídia, e qualquer acontecimento em sua vida pessoal se tornava notícia. Em determinada época, surgiram relatos de que ela havia iniciado um relacionamento amoroso com outra detenta, chegando inclusive a um noivado. O caso foi amplamente comentado na mídia, especialmente pelo fato de Susanne se encontrar em reclusão por um crime tão grave e ainda assim buscar constituir laços afetivos nesse ambiente tão hostil. Posteriormente, relatos não oficiais apontaram que Susanne estaria envolvida com um homem de fora do presídio, com quem teria trocado cartas e até mesmo recebido visitas. As especulações acerca de um possível casamento chamaram a atenção de curiosos e, mais uma vez, reacenderam o debate sobre a rotina de Susanne dentro da cadeia. Há quem diga que essas ligações poderiam ser motivadas pela busca de apoio emocional ou até mesmo por interesses financeiros e jurídicos, embora nada disso tenha sido efetivamente comprovado. Além disso, surgiram boatos sobre uma possível gravidez de Susanne ou planos para a adoção de uma criança, mas não há registros oficiais confirmando tais notícias. Em geral, os rumores em torno da maternidade foram alimentados por matérias jornalísticas sensacionalistas e conversas de bastidores, porém nenhuma evidência concreta veio à tona para sustentar essa hipótese. O fato é que, pela própria natureza do crime e pela cobertura da imprensa, cada passo de Susanne desperta atenção e especulações. Embora se saiba que relacionamentos afetivos e até casamentos podem acontecer dentro da cadeia, sobretudo em regimes mais brandos, os detalhes sobre a vida íntima de Susanne acabam envolvendo grande mistério, pois ela mesma não costuma se pronunciar publicamente sobre essas questões. Conforme previsto na legislação brasileira, presos que mantêm bom comportamento, realizam atividades de estudo ou trabalho e cumprem parte considerável de sua pena, podem progredir de regime. No caso de Susanne von Richthofen, o acúmulo de pontos positivos, associado ao tempo decorrido desde a sua prisão, fez com que ela recebesse benefícios como as saídas temporárias, também conhecidas como saidões. Nessas datas específicas, como o Dia das Mães, Páscoa, Natal e outras ocasiões, alguns detentos do regime semiaberto recebem autorização para deixar o presídio por alguns dias. Essas saídas geraram forte comoção popular. Muitas pessoas se perguntavam como alguém condenado por um crime tão brutal poderia, mesmo que temporariamente, desfrutar de momentos em liberdade. As cenas de Susanne deixando o presídio, muitas vezes tentando se esconder dos flashes e câmeras, eram divulgadas em telejornais,
suscitando debates sobre a finalidade da pena. Seria apenas punitiva ou também ressocializadora? Com o decorrer dos anos e o cumprimento de mais requisitos legais, Suzane progrediu para regimes ainda mais brandos. Houve momentos em que ela foi autorizada a cursar faculdade fora do presídio, embora enfrentasse enorme curiosidade e certo repúdio por parte de pessoas que a reconheciam. A tensão entre o direito de estudar e trabalhar do detento e o clamor social por justiça transformou Suzane em um símbolo de um sistema penal que muitos julgam falho, mas que segue as leis em vigor. Atualmente, ela se encontra em liberdade. A cada novo passo dela, a mídia atualiza suas manchetes e a população debate se é justo ou não que Suzane possa retomar a vida social após ter sido condenada pela morte de quem lhe deu a vida. Essa contradição é um dos elementos que mais mantém o caso em evidência. O retorno de Suzane von Richthofen ao convívio social não passou despercebido. Sempre que surgem notícias de que ela está morando em determinada cidade ou bairro, repercussões imediatas ocorrem entre os moradores. Há quem reaja com indignação, sentindo-se desconfortável diante da possibilidade de encontrar na rua ou em estabelecimentos comerciais alguém que foi condenada por planejar e participar da morte dos próprios pais. Em contrapartida, algumas pessoas defendem que, perante a lei, ela cumpriu boa parte da pena e tem direito a tentar refazer sua vida, sendo essa, inclusive, uma premissa fundamental do sistema de ressocialização. Depoimentos anônimos revelam que muitos evitam contato, evitando qualquer interação com Suzane. Outros chegam a expressar medo, mesmo sem um motivo concreto, além do crime cometido anos atrás. Afinal, a gravidade do ato e a frieza com que foi executado marcaram a memória de todos, fazendo com que, para muitos, Suzane seja vista como uma pessoa que não merece confiança ou perdão. Entretanto, defensores da reintegração ponderam que ela pagou e continua pagando pelo crime. A lei não prevê prisão perpétua e, portanto, a saída de Suzane para o regime semiaberto e depois aberto ou condicional está em conformidade com as normas brasileiras. Esse grupo ressalta que o objetivo das penas não é apenas punir, mas também oferecer oportunidade de mudança de vida e reinserção social. Mesmo assim, a imagem de Suzane permanece controversa e polariza opiniões. Muitos jamais conseguirão esquecê-la associada ao assassinato brutal dos pais. Outros, mesmo não aprovando suas ações, reconhecem a necessidade de se cumprir a legislação que assegura direitos aos presos que atendem aos requisitos à progressão de regime. A história de Suzane von Richthofen transcende a esfera policial para se tornar um reflexo complexo da sociedade brasileira. A brutalidade do crime chamou atenção para as relações familiares e os possíveis desequilíbrios emocionais que, às vezes, se escondem por trás de uma fachada de normalidade. Enquanto muitos acreditavam que a vida de Suzane era repleta de privilégios e conforto, surgiram relatos de insatisfações, conflitos e pressões que, de alguma forma, alimentaram a tragédia. Além de tudo isso, não se passou despercebida a repercussão psicológica. A frieza de Suzane, associada à motivação financeira e ao desejo de se ver livre do controle dos pais, despertou questionamentos sobre a capacidade humana de romper laços familiares em nome de interesses próprios. Psicólogos, psiquiatras e criminólogos passaram a discutir o perfil de Suzane, contribuindo para que o tema ganhasse mais visibilidade na mídia e no meio acadêmico. Será que, algum dia, a sociedade estará disposta a enxergar Suzane para além do crime que ela cometeu, ou este continuará sendo seu rótulo permanente, marcando ela para sempre como a menina que matou os próprios pais? Suzane von Richthofen está morando na cidade de Águas de Lindóia, de cerca de 18 mil habitantes no interior de São Paulo, para viver com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, que se mudou para lá após ser aprovado em um concurso público. Seu suposto novo endereço, no entanto, está causando burburinho entre moradores do município que estão assustados com a presença da mulher. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje.
Peço que você comente a sua opinião sobre Suzane estar livre atualmente, além de casada e mãe. Ela merece estar livre? Inscreva-se no canal e deixe o seu gostei.